A gente vai falar um pouquinho hoje do exemplo da Disney, que é um maior case de encantamento de clientes do mundo, o maior case que, assim, acho que inspira vários negócios, tem muito negócio que se inspira na metodologia, na filosofia da Disney, e não é à toa, né? Tá aí uma empresa bilionária, trilionária, multimilionária, não sei nem como é que fala, e que tem um histórico de encantamento de clientes, começando desde o início, desde com seu fundador, lá em 1920, 30, por aí, tá? Então a gente vai entrar um pouquinho no tema de hoje, que é da Disney. Eu vou trazer um pouquinho aqui de história, mas não é o meu foco, tá? Vou dar outras instruções caso você queira procurar por mais informações sobre a Disney, mais voltadas para negócio mesmo, mas hoje não é o foco de eu falar da história do Walt Disney, da história da Disney, como ela se construiu, tá? Eu vou focar nessa live para te mostrar como é possível, como as empresas, né, no caso hoje a Disney foi o estudo de caso que a gente escolheu para fazer hoje, como que a Disney aplica e utiliza os princípios do encantamento de clientes no negócio deles, tá? E alguns pensam assim, Yasmin, mas é muito mais fácil a Disney fazer isso, cara. Ela trabalha com o sonho das pessoas, ela trabalha com finais felizes, ela trabalha com princesas e príncipes e afins. Então, assim, trabalha com o sonho das crianças, então é muito mais fácil. Cara, e não é mais fácil, tá? Imagina a responsabilidade, não sei se você tem um negócio que tem uma responsabilidade tão grande quanto a Disney de realizar o sonho das pessoas, né? A Disney, ela trabalha com as crianças, praticamente elas já nascem sabendo o que é a Disney, quem é o Mickey, quem é a Minnie, o castelo da Cinderela, elas já praticamente já saem sabendo, saem do útero já sabendo que existem esses personagens. Então, imagina a responsabilidade que existe em cima de uma empresa de trabalhar com um sonho de uma pessoa que às vezes ela vai na Disney com 30 anos de idade. Então, desde o início, a pessoa sonha com essa viagem, aos 30 anos que ela vai. Então, a Disney tem aí a responsabilidade, né, o peso, vamos colocar assim, de entregar uma viagem, uma experiência, um sonho da pessoa que ela vem cultivando há 30 anos, praticamente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, apesar de estarmos falando da Disney, né? Então, só para você entenda que só porque ela é grande, porque ela é um case, é uma experiência, um exemplo de experiência, ela vai sobressair a todo mundo, ela é uma empresa diferenciada, não. Ela é uma empresa, assim como todas as outras, que sofre dos mesmos problemas, que tem as mesmas questões empresariais, tem pessoas trabalhando, tem equipe, tem que pagar conta do mesmo jeito. Então, assim, é uma empresa como qualquer outra, só que ela cresceu, ela se expandiu com os alicerces certos. Ela se expandiu já desde o início pensando em encantamento de cliente. Que isso faz uma diferença absurda para um negócio. Você já crescer dentro da sua identidade, dentro do seu propósito, dentro do que você dentro assim, da sua história, você carregar o encantamento de clientes. Porque isso, à medida que vai crescendo, vai se tornando ganhando proporções maiores, mas sempre vai ter a prioridade daquilo, porque isso tá dentro de você. Isso, o Walt Disney, na história, eu até vou trazer alguns exemplos aqui para você conhecer dentro da história do Walt Disney, como desde o início ele pensa em encantamento de clientes, ele vive o encantamento de clientes. Então, quando ele constrói o que a gente conhece como a Disney hoje, claro, quando o Walt Disney, ele acompanhou, né, até antes dele morrer, a Disney não era o que ela é hoje, né? Uma empresa que trabalha filmes, uma empresa que tem parques, uma empresa que tem setores de licenciatura. Então, assim, ela não tinha esse corpo que ela tem hoje. Mas ela já era uma empresa super consolidada. E que a filosofia dele, essa preocupação com o encantamento de clientes, com a história, com a essência dele, permaneceu mesmo depois dele ter morrido. Ou seja, ele deixou um legado. E isso é uma consequência, não adianta você querer criar o legado. É uma consequência de você ter um encantamento desde os seus princípios. Por isso que eu escolho falar para
pequenos empreendedores, para médios empreendedores, para pessoas que estão começando, para pessoas que já estão com um negócio que seja um pouquinho mais adiantado, pessoas que trabalham diretamente com clientes, pessoas que a base da empresa, né, assim, o core da empresa, o porquê da empresa é muito ligado ao atendimento de clientes, porque isso faz total diferença se você quer vender, se você quer crescer, você quer tornar uma Disney no seu mercado, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar um pouquinho. Antes de eu falar de experiência, trazer exemplos, eu separei vários materiais aqui, porque como eu sou uma Disney maníaca, como eu sei que tem alguns aqui na live de hoje, eu separei algumas coisas aqui para poder mostrar para vocês por que justificar e trazer exemplos mesmo para você entender onde que a Disney atua, tá? Mas antes da gente começar, eu vou pontuar um negócio aqui que você vai guardar e vai lembrar disso até o final da live, tá? Eu sempre falo que micro decisões, micro movimentos, micro ações, elas geram macro decisões, macro movimentos, macro ações, né? Até em uma das lives, que tá até gravada aqui no IGTV, eu usei o exemplo da raquete. Se você já jogou tênis alguma vez, eu já joguei tênis quando eu era mais nova, e o meu professor falava, Yasmin, segura a raquete desse jeito. E eu segurava desse jeito e dava errado. A bola ia para outro canto. Por quê? A maneira como eu pego na raquete, a maneira do ângulo que eu coloco a raquete para ela poder bater na bolinha, eu vou ter uma direção. Se eu virar, seja 1 grau, eu vou ter uma direção de bolinha totalmente diferente. Então é exatamente isso que acontece também nos negócios. Essas pequenas mudanças, essas pequenas decisões que são tomadas, elas vão gerar grandes mudanças. E a Disney, ela tem isso na história do próprio Walt Disney, na história da própria empresa, essas pequenas mudanças, essas pequenas decisões, essas pequenas ações, como elas geram um impacto gigantesco. Eu vou trazer exemplos para você ver, tá? Então guarde isso. Micro mudanças, micro decisões geram macro mudanças, macro decisões, tá? E pensando em micro, para mim, uma das grandes questões que a Disney traz e várias outras empresas trazem também, e que é um princípio importante do encantamento de clientes, é você pensar em detalhes. Detalhes são equivalentes a essas microações, micro questões, coisas pontuais, que às vezes você fala assim, por que ele pensou nisso? Qual a necessidade dele ter gastado tempo, gastado dinheiro, energia para poder fazer isso? É porque no final, ele entendia desde o início que se ele faz pequenas mudanças, pequenas decisões, lá no final ele vai ter uma realidade, um resultado diferente. E isso faz uma diferença brutal na Disney, tá bom? Bom, vamos lá. Vou recapitular agora, vamos entrar já dentro do encantamento de clientes, tá? Antes de falar entrega solucionadora e experiências, que são os 2 pilares do encantamento de clientes, eu quero trazer um pouquinho como está inserido isso desde o crescimento mesmo do Walt Disney, tá? Eu vou trazer 3 situações que às vezes a gente não imagina, mas como elas mudaram o curso justamente por conta dessas 3 ações, tá? O Walt Disney, para quem não conhece, ele nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, e morreu no dia 15 de dezembro de 1966. Então ele morreu com 65 anos de câncer no pulmão, tá? Porque ele era um fumante. Então ele teve uma vida relativamente longa, né? Se a gente for pensar para as pessoas da época, mas morreu por uma causa comum da época, que era o fumo, tá? Mas isso até não é tão levado em questão por conta da genialidade que ele traz nos trabalhos dele e na maneira como ele conduziu a vida dele. O Walt Disney, ele nasceu em Chicago, tá? Mas essa não é a cidade mais importante para a vida dele. A cidade mais importante na vida dele, que ele considera a época que ele foi mais feliz, foi uma cidade chamada Marceline. E essa cidade, ela tá tão ligada à essência da Disney, do que ela é hoje, que você vê vamos considerar assim, no parque principal da Disney, em Orlando e na Califórnia, você tem a Main Street, que é a avenida principal, Main Street vem de avenida principal dessa cidade que o Walt Disney viveu os melhores tempos da vida dele. Então ele conta essa história, ele deixou esse legado dele trabalhado dentro da empresa de maneira que
Hoje, se você vai lá, você consegue perceber quem era o Walt Disney, o que ele sentia na época quando ele era mais jovem, porque ele conseguiu transmitir isso para as pessoas. E isso eu falo muito sobre você contar a sua história, você contar a sua essência, você deixar isso transparecer no seu produto, deixar isso transparecer no seu serviço. O Walt Disney ele sempre foi assim, tá? E o Walt Disney, eu vou pular toda a trajetória dele de vida, porque igual eu falei no início da live, a intenção não é fazer um aparado histórico, né, da vida dele, da empresa, mas para eu trazer realmente encantamento. O Walt Disney, ele teve 3 momentos. Ele era cartunista, né, ele desenhava e ele vendia os desenhos. Quando ele começou a fazer curta-metragem, o que é curta-metragem? São pequenos vídeos que eles eram passados antes dos vídeos principais do cinema. Quando ele começou a fazer, né, a produzir esses curtas, esses curtas eles eram silenciosos, o cinema ele não tinha som, né? Então o que acontecia geralmente nessa época? Você tinha o filme passando, né, geralmente preto e branco, depois você foi ter o colorido, esse filme ficava passando e um grupo, uma banda, uma orquestra ficava tocando, ou um pianista ficava tocando tipo uma música aleatória e você assistindo o filme. E antes desse filme passava um curta, que assim, se a gente for fazer uma semelhança, uma comparação de uma maneira até meio simples, é o que a gente tem dos trailers hoje, né? Se você marcou a sua infância, você assistiu algum filme da Pixar naqueles VHS. Eu não sei se os DVDs têm isso, mas antes do filme da Pixar começar, você tinha um curta. Um curta que assim, não tinha nada a ver com a história que ia contar no filme principal. Mas era um curta que ele tinha início, meio e fim, você se envolvia de uma maneira, tipo assim, como se fosse a história principal. E aí que você pensa, putz, agora que vai começar a história principal. Porque é realmente uma história muito bem amarrada. Então o Walt Disney, ele começou a produzir esses filmes, esses curtas, para serem passados antes dos longas no cinema, né? Antes do filme principal. E ele produzia, os desenhos eram feitos preto e branco, né? Assim como os longas, até que um momento ele resolveu criar o primeiro curta-metragem preto e branco com som. A gente vê hoje, por exemplo, uma tecnologia como foi dos filmes Avengers, né? Aquela batalha final. Aquela tecnologia surreal de bonita. É uma cena que me arrepia até hoje. Eu já vi várias vezes, Paula tá de prova disso. Mas começou com um cara lá atrás colocando num curta som. E esse curta é o curta que boa parte das pessoas que gostam da Disney, da história da Disney, conhecem, porque é um filme que ele deu uma visibilidade muito grande pro Mickey Mouse. Que ele foi um desenho que surgiu depois de umas tretas que o Walt Disney teve, perdeu direitos de um personagem. Ele criou o Mickey Mouse e aí ele começou a fazer esses curtas com o Mickey Mouse, só que eles eram preto e branco. Até esse filme, que ele chama, um curta, né, chamado Steamboat Willie. Ele não foi o primeiro filme que lançou o Mickey, mas as pessoas têm tanta lembrança desse filme, né? Eu vou até colocar um pedacinho dele aqui, não um filme, eu vou colocar a imagem, tenho certeza que você vai lembrar. As pessoas têm tanta lembrança desse filme que elas acham que foi o primeiro filme que o Mickey apareceu, só que não foi. Quer ver? Deixa eu colocar aqui pra você ver o que foi esse... achei. Essa fotinha. Talvez você já tenha visto essa fotinha em algum lugar. Porque esse aí é uma das cenas principais desse curta que o Walt Disney criou. E nesse momento aí, o Mickey, ele tá velejando, né? Ele tá dirigindo esse barco, né? O boat. E ele tá assoviando. Então, assim, o primeiro som que identifica no cinema é justamente esse momento que o Mickey, ele tá dirigindo o barco, tá pilotando o barco e ele tá assoviando. Esse foi um marco tremendo na indústria cinematográfica e na indústria do desenho, cinema de desenho, né, da animação. E a gente às vezes não leva isso em consideração quando a gente tá vendo, por exemplo, um filme como o Avengers, mas começou com esse cara. E ele já começou inovando, colocando uma coisa à frente do tempo dele. As pessoas ficavam até espantadas com isso. Aí, o que isso tem a ver com o encantamento de clientes? Já lá no início, mesmo de todas as tretas que o Walt Disney teve antes dele lançar esse desenho, esse curta, ele pensou
à frente do tempo dele e ele já entendeu que esse seria o futuro da animação. Então, até mesmo a voz nesse curta é a voz do próprio Walt Disney. E ele já começou a pensar e a incorporar o que ele nem sabia, né? O que a Disney também não coloca isso, mas como a entrega solucionadora dele. Ele começou a criar um produto diferente. Ele já tinha um desenho, os desenhos já faziam sucesso, o Mickey Mouse já era conhecido, mas ele resolveu fazer mais. Aí já entra a questão da melhoria contínua. Então, nesse momento, ele já tem aí dentro da veia dele, dentro do instinto dele, da essência, a questão de aprimorar o produto, sempre aprimorar o produto, sempre melhorar o serviço. Tá bom pra caramba, mas vamos mais. Eu quero mais. E nessa época, agora entrando um pouquinho na história, nessa época, o Walt Disney, ele estava trabalhando com o irmão dele, que é o Roy Disney. Esse cara, para quem gosta de negócios, para quem se interessa por negócios e quer saber mais sobre a história da Disney, você precisa saber quem é esse cara. É como se você tivesse assim uma dupla que os dois juntos se transformavam num super-homem, assim, um cara avançado, porque era o Walt Disney que era o gênio criativo, o gênio visionário, mas você também tinha o Roy Disney, que era o cara mais pé no chão, o cara dos negócios, do dinheiro, da administração. Então eles faziam essa dupla perfeita. E quando o Walt Disney ele fez o Steamboat Willie, não compensou todos os custos do Steamboat Willie, né? Então ele gastou muito mais do que, de fato, ele recebeu de volta por conta do investimento que ele fez. E aí o Roy Disney já falou assim, pô, não deu certo, irmão, vamos segurar, vamos segurar os custos, vamos fazer outras coisas e tudo mais. Mas o Walt Disney, ele tinha dentro dele a veia bombando com a entrega solucionadora dele. Eu preciso fazer melhor. E aí você tem uma outra situação. E aí você percebe mais uma vez como ele resolve inovar. E aí entra a segunda quebra do cinema, é justamente nesse momento quando o Walt Disney ele resolve fazer um outro projeto. Ele fala assim, Roy, eu tenho um projeto, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero criar algo diferente. E aí o Roy fala, porra, Walt, porra não, né, desculpa, gente, mas Walt, a gente nem recuperou o dinheiro ainda. Não, mas eu vou fazer. E aí ele faz o segundo marco do cinema, que é esse aqui, ó. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse. Mas é um curta chamado Flowers and Trees, em que as flores, né, e as árvores, elas conversavam assim como o Disney tinha na memória dele. Ele conversava quando ele era pequeno com os bichos lá da casa dele, ele conversava com as plantas. Então ele criou esse curta. Mas por que foi uma quebra? Porque foi o primeiro curta colorido. Ele não tava afim de fazer só um curta preto e branco com som. Isso aí já passou, já fiz. E agora? Qual que é o próximo desafio? Aí ele criou o Flowers and Trees, o primeiro curta colorido. E já tinha som, tá? E já tinha som. Ele não ignorou o som, não. Ele permaneceu com o som. E aí o Roy falou assim, ótimo, parabéns, irmão, você é incrível. Mas agora vamos segurar a bola. Vamos diminuir, vamos segurar os custos, porque a gente não pagou o Steamboat Willie ainda. A gente ainda não pagou esse Flowers and Trees, então agora a gente precisa dar aquela segurada nos custos. Mas o Walt Disney, ele não dá conta. O Walt Disney, ele é um cara visionário. Ele quer fazer mais. Ele entende a importância dele fazer mais. Ele entende que ele precisa fazer mais, porque senão ele vai ser ultrapassado. Tem alguma semelhança com os negócios hoje, gente? Você consegue enxergar alguma semelhança com o seu negócio, seja o seu empreendimento, seja o lugar que você trabalha? Você consegue ver que há necessidade de sempre estar transformando, sempre estar melhorando. Nossa, tá terrível, né? Sempre melhorar, sempre fazer mais, já existia para você não ficar passado? E aí eu te pergunto, por que a sua empresa, não sei se é o caso, mas por que a sua empresa ou a empresa que você trabalha não faz isso, não pensa nisso, não tá ligando em fazer um produto melhor, entregar um serviço melhor? Por quê? O cara lá atrás já viu isso. Só que ele viu isso aí, ele não tinha parque temático não, tá? Ele não tinha aqueles parques, aquelas coisas maravilhosas lá na Flórida que você vai com a sua família nas férias, não.
tá? Ele não tinha o parque da Disney lá na Califórnia também, não. Ele não tinha isso não, gente. Ele tinha um escritório pequenininho, se eu não me engano, com 6 funcionários, mas ele e o irmão. E assim, ele já tinha isso dentro dele. Então, quanto antes você incorporar isso pra você e adaptar isso dentro do seu produto, dentro do seu negócio, melhor. Aí hoje a Disney chegou porque ele deixou esse legado, tá bom? Então vamos continuar. Tá dentro dele essa parada de quero fazer mais. E aí o Walt Disney, ele teve uma outra ideia. Só que ele falou assim, eu não vou compartilhar isso assim com meu irmão não, porque meu irmão não vai querer. Vai gastar muito dinheiro. Só que eu vou fazer o seguinte, ele fez uma tática, que eu tenho certeza que alguma vez você já fez isso. Ele chegou, chamou os funcionários, contou uma história para esses funcionários. Falou assim, gente, eu tô pensando aqui pra gente fazer, nossa próxima produção, vamos fazer imagina aí uma história que tem uma princesa, e aí essa princesa, ela encontra 7 anões, e ela fica muito amiga desses anões, e cada anão tem a sua própria personalidade. Um é zangado, um tem sono, e tem uma bruxa ainda na história, e essa bruxa, ela envenena essa princesa, e essa princesa, ela dorme, ela entra num sonho eterno. E aí vem um príncipe, um cavalo maravilhoso, e salva essa princesa com um beijo de amor eterno. E eles vivem felizes para sempre. Cara, gente, se a gente for considerar hoje, com os filmes que a gente tem hoje, a gente pensa, poxa, é uma história comum. Todos os filmes têm isso. Mas para aquela época, isso era totalmente inovador, gente. Ele contar essa história para a equipe dele era totalmente diferente, ninguém esperava isso. Veja só os desenhos que ele fazia na época, né? Ele fez do Mickey, ele ficou um desenho simples, o Mickey num barco assoviando, ele fez depois um desenho com flores, com animais, com árvores. E agora ele quer fazer um desenho que tem, deixa eu contar aqui, 7 anões, mais a princesa, mais o príncipe, mais a bruxa. Isso fora os animais, né? Porque ainda tem os animais, as plantas e afins. Então, pelo menos 10 personagens. E aí, quando ele contou isso pra equipe dele, a equipe dele ficou assim, que isso? Nossa, isso é muito bom, isso é maravilhoso, vamos fazer. Quando que a gente começa? Não, já vamos começar a fazer. E aí, quando o Roy Disney descobriu que ele ia fazer esse vídeo, que ele tava querendo fazer essa história, aí já era tarde, aí já tava produzindo. E essa história foi o terceiro marco do cinema, que marcou a história. Eu tô falando do cinema de uma maneira geral, mas principalmente o cinema da animação. Estourou isso. E aí eles criaram essa história. A história da Branca de Neve, que foi o primeiro longa-metragem com som, com mais de 10 personagens e colorido. Cara, ele destruiu aí. O Roy falou assim, você tá louco, a gente não tem dinheiro pra fazer e você tá fazendo isso. Ele falou, eu vou colocar. Ele estourou o orçamento dele várias vezes durante o projeto, porque ele queria fazer. E ele ia fazer, ele estava determinado a fazer. E isso, ele ganhou o Oscar. O primeiro Oscar da animação foi pro Walt Disney. E nesse Oscar em especial, olha que coisa mais legal, talvez você não sabia disso. Nesse Oscar, ele ganhou um Oscar do tamanho total, né, do tamanho normal, né, imagino que ele deve ser mais ou menos desse tamanho, e mais 7 Oscars pequenininhos, representando cada anão da Branca de Neve. Olha que, desculpa a palavra, mas olha que foda o cara desse. Eu juro pra você que se eu tivesse a oportunidade de escolher alguém pra eu conversar, seria esse cara. Eu trazia ele de volta pra conversar, pra ele me contar absolutamente tudo, pra ele fazer um download da mente dele. Porque o cara, ele tinha isso desde o início, cara. E hoje a gente tá vendo várias empresas que, eu quero encantar o meu cliente, eu quero fazer mais pro meu cliente, eu vou fazer um brinde aqui pra ele, eu vou colocar isso aqui a mais pra ele. Poxa, não tá dentro da essência. E o primeiro passo pra você querer encantar o seu cliente é você trazer isso pra dentro da sua essência, pra trazer isso pra dentro da sua empresa. Se você trabalha numa outra empresa que você não é dono,
Leva isso pro dono, leva isso pro cara que tá lá em cima, fala assim, a gente precisa fazer isso. Mostra pra ele cases. Não é só a Disney que faz isso. A Disney é um exemplo mais claro. Mas você tem Starbucks faz isso, Apple faz isso, Google faz isso. Tem várias empresas que trabalham em encantamento de clientes. Então, você pode e deve trabalhar isso. Quanto antes você incorporar isso na sua essência, você vai construir resultados lá na frente mais rápido. É o que eu volto a falar. Microações geram macroações. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu descobrir agora como é que eu volto aqui. Voltei. Pronto. Gente, alguma dúvida até agora? Obrigada, Carlinhos. Obrigada. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Os comentários estão abertos justamente para vocês conversarem, para vocês perguntarem, tá? Hoje eu quero que seja um bate-papo. Realmente, se você tiver alguma dúvida, eu vou tentar trazer todas essas próximas lives de aquecimento, exemplos para você ver na prática como empresas fazem isso. E eu trouxe justamente o da Disney para você ver que, por mais que seja uma empresa gigantesca, absurdamente grande, ela começou pequeno e ela começou dentro dela essa essência. Então, quando ela cresceu, aquilo naturalmente só cresceu junto com ela. Tá bom? Deixa eu pegar um copo d'água aqui rapidinho, gente. Voltei. Então, esses foram alguns exemplos com relação ao filme, que eu trouxe também um pouquinho dentro da história do Walt Disney. Mas eu vou trazer agora sobre o ponto de vista de alguns produtos, alguns serviços que a Disney oferece hoje, tá? Eu falei na live passada, eu vou trazer esse exemplo de novo. Pra quem perdeu, porque como a live não ficou salva, você sabe que a Disney, se você não sabe agora você vai ficar sabendo, né? A Disney, ela também tem uma frota de cruzeiros, tá? Cruzeiros marítimos, né? Então eles fazem trajetos no Caribe, Alasca, se eu não me engano tem em Europa também, próximo ali da Flórida, Miami, enfim. Tem vários roteiros que eles oferecem em diferentes partes do ano. E esses cruzeiros, eles são 100% adaptados à realidade da Disney, a realidade das pessoas, dos guests da Disney, como eles chamam, né? Os guests são os convidados da Disney, que são os clientes da Disney, tá? Então, é mais uma das questões que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente sobre esse vocabulário da Disney. Bom, então toda essa frota dos navios da Disney, ela é adaptada para a realidade e para a filosofia da Disney. Quer ver uma questão delas? Os botes salva-vidas, eu não salvei uma imagem aqui, mas se você procurar no Google, você vai ver. Os botes salva-vidas do navio da Disney são todos amarelos. Ah, Yasmin, é só pintar o bote, né? Não, existe uma legislação que determina que todo bote salva-vidas ele tem que ser laranja nesses cruzeiros. Mas a Disney tem os dela amarelo. Faz diferença isso? Claro que faz. Porque o bote salva-vidas, ele é compridinho. Você já viu a cor do sapatinho do Mickey? É amarelo. Então, de longe, em qualquer lugar que você esteja, se você vê um navio da Disney no mar, você sabe identificar assim que é um navio da Disney, só de você olhar para os botes salva-vidas que são amarelos. Yasmin, isso é charme? Isso é detalhes. Lembra que eu falei? Detalhes fazem a diferença. Micro decisões, microações. Então, os botes salva-vidas também são pontos de encantamento que a Disney coloca. E ela empilha vários, tá? A Disney, ela é mestre em empilhar pontos, né? Experiências, entregas, uma em cima da outra a todo momento, em todos os negócios, que aí faz com que o negócio dela esteja mais sustentado, né? Ele esteja em cima de um alicerce muito forte. Então, ela pega o guest dela de todos os ângulos. Ah, se o guest, vou usar o vocabulário deles, tá, gente? O guest deles, o convidado deles, teve um problema aqui, mas por outro lado ele vai ter uma compensação muito maior aqui. Ela trabalha para não ter problemas com os guests. Isso, eu vou trazer um dado para vocês. A Disney, ela mapeou as experiências dela e chegou a uma conclusão de que para cada uma experiência negativa que o guest tem
com algum momento dentro do parque, nos hotéis, em algum momento da Disney, ela precisa de mais 30, agora eu confundi, 38 ou 37, acho que é 37 experiências positivas, pontos positivos, para ela poder equilibrar de novo, tá? Vamos um exemplo assim, uma coisa ridícula. A Disney, ela... Você entrou lá comprou uma pipoca e a pipoca caiu no chão. Poxa, ponto negativo porque seu filho tá chorando. Então a Disney vai precisar causar em você mais 37 pontos positivos para você voltar a igualizar, a ter uma experiência incrível com a Disney. Olha só como é que a pessoa pensa em todos os detalhes. Ela mapeia se as pessoas estão tendo experiências negativas ou não. Eu vou perguntar e eu vou deixar isso como uma reflexão para você. Você sabe em que ponto os seus clientes estão insatisfeitos? Se eles estão insatisfeitos com o seu atendimento, se eles estão insatisfeitos com o seu site, se eles estão insatisfeitos com o seu produto, você sabe exatamente onde que tem um ponto negativo? E você sabe exatamente quantas vezes você precisa fazer para você voltar a equalizar esse cliente e ele voltar a se sentir bem com a empresa? Fica a reflexão. A Disney pensa em tudo, tá? Um outro exemplo de entrega solucionadora. Se você conhece, já foi mais vezes na Disney, como eu já fui, tanto acompanhando o grupo quanto com família e amigos, você sabe que basicamente toda temporada tem uma novidade nos parques, no complexo, nos hotéis, alguma novidade tem. A Disney, ela faz isso porque ela precisa melhorar os produtos dela, precisa melhorar a montanha-russa dela, porque a montanha-russa dela precisa de muita manutenção, então ela precisa trocar. Não, ela não precisa fazer isso por conta disso. Ela faz porque ela entende, já está no negócio dela, que ela precisa sempre fazer mais, mesmo quando ela está ganhando. Um exemplo disso, existe um espetáculo no Magic Kingdom, que é um espetáculo noturno de fogos com as projeções no Castelo da Cinderela. Se você não viu, cara, procura no YouTube. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, eu me emociono todas as vezes. Procura. Escreve lá, espetáculo noturno Magic Kingdom, que você já vai encontrar alguns, tá? Eu já assisti 3 versões diferentes desse espetáculo. Uma, quando eu nem lembro, de verdade, vou ser bem sincero, era muito pequeno, então eu não lembro do que eu assisti. A segunda foi, a grande maioria das vezes eu assisti esse espetáculo, que é um espetáculo chamado Wishes. E o terceiro espetáculo, que é o que atual, que tá acontecendo agora, que é o Happily Ever After. Esse espetáculo, gente, basicamente, eu não sei a proporção, tá? Mas basicamente todo mundo que vai no parque fica até tarde, mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, para poder assistir esse espetáculo. É um espetáculo que você assiste de pé, que tem aproximadamente 15, 20 minutos de show, de fogos, de personagens, de música, de luz. E as pessoas não vão embora, apesar de 9, 10 horas da noite. Se você chega no parque às 7 horas da noite, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, você já tá exausto, mas você vai assistir esse espetáculo. E é um espetáculo que todo mundo aguarda. O Wishes, ele conta uma história, tá? É importante entender isso, ele conta uma história. Então o Wishes, no primeiro momento, ele fala sobre os desejos, né? E ele conta que os desejos são pedidos que o coração faz, né? Os desejos eles vêm do seu coração. E ele mostra vários exemplos da Disney, de personagens, né, contando essa história dos desejos. E é um espetáculo, sim, emocionantíssimo. Eu fiquei super triste quando aconteceu. Fiz textão no Facebook mesmo, quando eles precisaram trocar o espetáculo, porque ele marcou uma geração. Ele marcou uma geração que desejava estar lá, o sonho era estar na Disney, era estar ali vivendo aquele momento. Então ele marcou essa geração. E aí a Disney foi e trocou esse espetáculo. Aí você pensa, pô, um espetáculo que dá tanto certo, por que a Disney fez isso? Que tiro no pé, cara! Não, ela fez isso porque estava justamente no momento de troca de gerações. No primeiro espetáculo, no Wishes, a gente não tinha tanta participação da Elsa e da Anna. Frozen, Moana,
Filmes mais recentes não estavam tendo tanta representatividade. E aí, quando eles mudam pro Happily Ever After, eles fazem justamente essa mudança. E justamente essa troca de geração. E o Happily Ever After, ele conta, como o próprio nome diz, a felicidade, né? O felizes para sempre depois, né? O Happily Ever After. Felizes para sempre, que é o depois do desejo. Fiz uma bagunça danada aqui. É o desejo, o final feliz depois que o desejo se concretiza, depois que o espetáculo anterior falava sobre desejos. E mostra também aos personagens o pós-desejo deles. É um espetáculo também emocionante, incrível em termos de fogos, de tecnologia. A Disney, ela se supera todas as vezes, em todas as questões, e ela precisou fazer isso no momento do Wishes, que ele tava super bombado, super bombando, né? Não, ela não precisava, mas ela fez, porque ela precisava, ela sentia que aquela era a necessidade que ela precisava fazer naquele momento por conta dessa troca dessa geração. Então, você precisa de ver, se você for na Disney em algum momento, na hora que aparece a Elsa e a Anna, é uma zoeira, é todo mundo gritando. Apesar de a Elsa e a Anna não ter marcado a minha geração, mas marcou a geração dessa troca das crianças, adolescentes que estão ali assistindo o espetáculo. Então, assim, ela pensa em todos os detalhes e ela não mede esforços se ela precisar mudar a estratégia dela. É aquele ditado que o pessoal às vezes fala, em times que tá ganhando a gente não mexe. Mexe sim, tem que mexer. Porque time que tá ganhando um jogo, mas pode ser que não ganhe um campeonato. Então precisa mexer, tá? Eu trouxe alguns exemplos de entrega solucionadora, né? Como a Disney montou a entrega solucionadora dela. O que é isso? É você ter um produto, um serviço que você sabe exatamente se você está trabalhando com sonho ou com a dor, e qual sonho e qual dor do seu cliente, e você promover melhorias contínuas. Não tem uma questão da Disney que não tem melhoria, tá? Yasmin, sei lá, o shampoo que é dado no hotel, que é colocado dentro do hotel, já mudou várias vezes. A roupa dos funcionários já mudou várias vezes. Os personagens, se você buscar a história aí dos personagens, você vai ver que cada vez mais eles vão tendo mais detalhes, eles vão ficando mais encantadores, tá? Vamos trazer um pouco, então, das experiências agora? Eu não vou entrar em questão de definição das experiências, o que elas são, tá? Porque o vídeo de ontem, que tá lá no YouTube, se você não viu, eu fiz um dossiê de experiências extraordinárias. Ou seja, é um vídeo grande, um vídeo de 50 minutos que eu expliquei cada experiência, como funciona, exemplos, e eu não coloquei exemplo da Disney para você ver que existem outras empresas que fazem também experiências extraordinárias, então vai lá, assiste, e se você tiver dúvida, me chama aqui na DM que eu te ajudo também a esclarecer, tá? No workshop Criando Extraordinário, eu vou ensinar não só o que são essas experiências, como você pode colocar, mas também te dar o norte, né? Tipo, você saber ter o parâmetro para saber se você está na direção, criando experiências na direção certa, ferramentas que podem acelerar o encantamento do seu cliente, dependendo de cada experiência, e também os alertas, as métricas, né, para saber se você está colhendo resultados ou não. Então, no workshop eu vou explicar mais detalhado, e por ser um workshop, a gente vai ter ferramentas para medir isso, ferramentas para você saber se está no caminho, tá? Então se inscreve, o link tá na bio aqui do Instagram, é um evento ao vivo, online, gratuito, não tem por que você ficar de fora, porque eu vou explicar passo a passo de encantamento de clientes, como você pode começar, se você não tiver nem noção disso, você começar do zero. Yasmin, eu não tenho dinheiro, não interessa, eu vou ensinar também como você pode fazer se você não tiver dinheiro. Então se inscreve, tá? Se inscreve, 23, 24 e 25 de julho. Vamos às experiências, então? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Como eu falei, a Disney, ela trabalha muito bem as experiências, e essas experiências conectadas umas às outras. Ela trabalha a experiência de impacto, de conexão, de valor, de afirmação e gratidão em todos os momentos praticamente. Então você não tem, às vezes, você fala, mas essa é de conexão, mas é também de afirmação. Você pode ter momentos que você vai ter as duas
ali dentro, e para você distinguir, você precisa entender quais as ferramentas, quais os parâmetros, né, para você identificar cada uma delas. Então elas têm várias, tá? Eu até separei algumas aqui para mostrar para vocês algumas experiências que eu trouxe para casa. Mas vamos lá. Experiência de impacto. O que que é? É quando você literalmente gera um impacto no seu cliente. Como que isso funciona? Geralmente essas experiências de impacto, elas estão ligadas aos 5 sentidos humanos. Olfato, audição, visão, paladar e tato. Então você saber trabalhar esses 5 sentidos, você gera impacto no seu cliente de maneira neurológica. Porque o seu cliente automaticamente ele já vai ser impactado aqui dentro. Não vai ser nem tipo, uau, não, vai ser já naturalmente ele já vai absorver esse impacto. Como que a Disney trabalha isso? Cara, eu não sei nem saber escolher qual exemplo que ela trabalha isso. Mas vamos pegar o mais clássico. A gente tem o castelo da Cinderela no Magic Kingdom. É o exemplo mais clássico. Como que ela funciona esse impacto? Olha só que irado que ela faz. Quando você chega pro Magic Kingdom, você já sabe que aquele é o Parque do Castelo. Só que quando você tá chegando, seja de carro, de boat, né, de barco, de trem, como você estiver chegando, você fala assim, eu já quero ver o castelo, quero ver o castelo. Cadê o castelo? Você não enxerga o castelo, não tem como você ver o castelo. E aí você vai entrando no parque, uma entrada convencional, você fala, uma entrada de um parque, tem a bilheteria, tem que passar ali o ingresso e tal. E aí você chega no que eu falei até mais cedo no vídeo, na Main Street, né, que é a avenida principal ali do parque. Até você entrar, vou tentar desenhar mais ou menos aqui para você enxergar o que é a Main Street. Também vacilei na hora de não colocar uma foto aqui para vocês verem. A Main Street, ela é basicamente assim, você entra por 2 lugares, basicamente. Aqui no centro tem uma praça, então você precisa contornar essa praça e chegar nessa avenida principal aqui, que é a Main Street, tá? O alongamento da Main Street. Só quando você chega aqui, nessa avenida principal, que você enxerga o castelo. Quando você chega aí, gente, é de arrepiar. Eu já fui com vários passageiros pra lá e sempre a percepção é a mesma. Você gera o maior impacto, porque você vê aquele castelo no final de uma avenida, tipo, é a realização de um sonho. E independentemente do horário que você for, vou falar uma palavra, é uma supervisão. Porque o céu, ele vai estar colorido de um jeito, ele vai estar com as nuvens de um jeito. Então, não independe. Se você for de dia, se você for de noite, se você for de final da tarde, início do dia, você vai ter uma supervisão. Ela trabalha ali o seu impacto, né? A gente recebe as informações 70% através do visual. Então, ela já trabalha o super impacto na hora que você chega. Aí você vai andando, né? Dependendo da época do ano, você começa a sentir um cheirinho de baunilha. Como se assim, estivessem cozinhando um cookie ali na Main Street. Porque a Main Street, lembra que eu falei? Ela é uma representação de uma avenida da cidade Marceline, onde o Walt Disney morou. Então tem padaria, tem sorveteria, tinha cabeleireiro. Então, tem vários, né? Claro que adaptado de cinema. Então vários negócios adaptados. E aí você vai andando, você vai sentindo o cheiro de baunilha. Se você for na época de Natal, você sente o cheiro de hortelã. Cara, ele trabalha um outro sentido junto. E aí você vai andando na Main Street, tá tocando uma música. Uma música que não é um funk, não é um eletrônico, não é um jazz. Não, é uma música da época. Pra te colocar dentro da atmosfera que você deveria estar entrando ali. Qual que é essa atmosfera? Você lembra quando você chegou, que você tava todo empolgado, que você tava ligado ali no celular, que você tava pensando no que você ia fazer no dia, nas atrações que você ia. Na hora que você vê o castelo, você esquece disso. Aí você tem outra experiência, que é a experiência de valor. Quando você vê esse castelo, meu querido, você não lembra nem quantos boletos você pagou pra você estar ali naquele lugar. Se você deixou de pagar, você esquece isso. Você consegue sentir ali, naquele momento, sem ninguém te falar qual que é o propósito da Disney. Por que que você tá ali? E geralmente você tá na Disney com as pessoas que você ama, com amigos que você ama, com a família que você ama. Então você tá ali, você compartilha esse espírito de família, de amor, de carinho, de diversão juntos. E à medida que você vai atravessando a Main Street, você passa por dentro do castelo, e aí você chega num lugar que é o mundo da fantasia.
Esse lugar, essa ilha, né, esse espaço dentro do parque é chamado de Fantasyland. Ilha da fantasia. Cara, você para pra pensar. Um cara, lá no início dos anos 90, metade dos anos 90... Dos anos 90? Na metade dos anos 90. Eu sempre confundo os séculos, tá, gente? Misturei tudo. Na metade dos anos 60, 70, por aí. Cara, pensar nisso na hora de construir isso é porque já tá dentro dele. Ele não pensou só, daqui a alguns anos vão começar a falar sobre encantamento de clientes, sobre experiência, então eu preciso já montar isso. Não, isso já tava dentro dele. Então ali você já tem uma experiência, lembra que eu falei encavalado? Uma experiência de valor junto com uma experiência de impacto. O que é experiência de valor? É quando você consegue, sem falar nada, sem vender nada, sem mostrar nada, fazer com que o seu cliente, simplesmente porque ele consumiu o seu produto ou o seu serviço, ou ele está consumindo, ele se identifique e saiba qual é o valor, qual é a essência da sua empresa. Tá? Então isso já tá combinado ali. Outra experiência de conexão. É incrível como a Disney ela consegue trabalhar isso muito bem. Ela consegue ter 100% dos seus funcionários felizes dentro do parque. Se você chegar às 6 horas da manhã com aquelas remelas na cara, com a cara de sono, inchada, vai ter uma mulher ou um homem lá com você assim, ó. Vai estar pra você assim, ó. Good morning, have a nice day, have a magical day. Se você sair do parque 11h30 da noite, bye bye, have a nice day, good night. Tempo inteiro. As pessoas vão estar sorrindo pra você. As pessoas vão estar dispostas a fazer o bem pra você, fazer o melhor pra você. Como que a Disney trabalha isso, gente? Como que você vai ter uma pessoa de 6 horas da manhã até 11 horas da noite sorrindo o tempo inteiro? Aí que entra o background, né? A parte de trás. Que eu nem costumo falar quando é encantamento de clientes, porque isso já tem que estar dentro do seu core, que é a sua equipe, a criação de cultura, treinamento. Aí, mas eu trabalho sozinho. Se treina, criatura. Aprenda sobre encantamento, coloca na prática, aprenda sobre vendas, entenda as experiências. Não tem desculpa nesse momento, cara. Não tem isso. Eu trabalho sozinho, eu trabalho em grupo, eu tenho equipe. Treina a sua equipe. Mas a minha equipe é a equipe de vendas. Ela não precisa saber sobre o meu marketing, ela precisa saber. Sua equipe de atendimento lá na Disney, se você chegar para qualquer funcionário, eles vão saber responder qualquer pergunta que você fizer. Porque eles estão treinados, faz parte da cultura da Disney. E quando eu falo isso, de pequenas ações, de criar isso atrás, eu separei até uma foto pra vocês, que é uma das fotos que, cara, eu fico arrepiada com isso. Olha só essa foto. Vocês sabem quem que é esse cara aí? Esse cara é o Walt Disney. Um dia ele tava andando no parque com uma série de diretores, né, de coordenadores, de pessoas assim, de alto escalão. E ele tava andando no parque e aí ele viu um tanto de lixo no chão. E aí ele começou a catar. Mais ou menos nessa foto, ele começou a pegar o lixo. E os diretores ficaram, tipo assim, espantados. Nossa, ele tá pegando o lixo, sabe? Que isso? Não, gente, olha que coisa feia, falhamos na missão. Os diretores, não, Walt, deixa isso aí, a gente tem equipe de limpeza. Ele falou, não, todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que cuidar dos detalhes. Todo mundo tem que fazer com que essa experiência aqui, ela seja impecável pro cliente. Claro, não falando dessas palavras, né? Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Tanto que se você reparar, isso aí é coisa de gente que gosta de trabalhar com negócios, né? Coisas que tem empreendedores. Se você pensar e for reparar lá no parque, você vai ver várias pessoas que elas não estão necessariamente vestidas com uma roupa temática, por assim dizer. Mas elas estão vestidas, às vezes até mesmo como executivos, nada de terno e gravata, tá? Eles estão arrumados como executivos e eles estão com como se fosse uma garrinha andando junto com elas. E eles veem um lixo no chão, eles catam esse lixo e eles jogam fora. Ou seja, começou aqui, ó, com esse cara que não interessa o seu nível hierárquico dentro da sua empresa. Não interessa o tamanho da sua empresa.
Todo mundo é responsável por encantamento de clientes. Todo mundo é responsável por fazer uma experiência extraordinária para o meu cliente todos os dias. E ele fazia isso, gente, não era algo comum, obviamente, da época. Inclusive, até os parques temáticos na época, eles eram muito sujos, eles eram muito descuidados. A Disney veio e quebrou isso totalmente. Tanto que você vai em algum parque temático, qualquer lugar do mundo, eles são sempre impecáveis. Porque eles criaram isso e ficou isso eternamente dentro da empresa. Então, mais uma questão. Na hora que os funcionários estão lá na frente, a Disney tem todo o sistema de rotatividade, porque ninguém consegue ficar sorrindo o tempo todo, durante 12 horas no dia. Eu não consigo, juro pra você, se você conseguisse ficar sorrindo o dia inteiro, pegar um cliente às vezes insatisfeito, ou debaixo de um calor de quase 40 graus, ou num frio tremendo, e você de vestido, sentindo frio pra caramba, com fome, com sede, suando debaixo de uma roupa quente, e você consegue continuar sorrindo, porque a Disney pensa em quem está por trás na hora de criar as experiências extraordinárias. Por isso que eu falo sobre pessoas, por isso que eu falo sobre treinar a equipe, por isso que eu falo sobre a importância de você ter essas pessoas certas no lugar certo. Fica a dica. Vamos lá, eu já falei sobre experiência de impacto, já falei de conexão, já falei de valor, vamos falar de afirmação. Cara, uma das experiências mais iradas que a Disney tem é criar experiências diferentes de afirmação. E eu tenho algumas aqui. Se você for na Disney, eu sou fanático, eu faço coleção, tá? Então, se você for na Disney, você compra pra mim e traz pra mim, por favor. É isso que eu ia dizer. A Disney, ela tem em todos os seus negócios, em todos os seus lugares. Caramba, Paula, tá difícil isso aqui, hein? Pins. Olha só, eu faço coleção de pins. Eu vou mostrar alguns. Porque tem uma caixa gigantesca aqui. Tem vários, tá? Não só da Disney, da Universal, tem vários. Eu faço coleção de pins de Orlando, tá? Isso é uma baita experiência de afirmação. Tem a ver com o negócio da Disney, o parque da Disney? Não necessariamente. Ela precisa de vender pins para ela poder fazer o parque funcionar? Não precisa. Precisa para poder vender ingresso? Não precisa. Mas ela cria maneiras de você trazer a experiência Disney, o que você viveu lá, para sua casa. Ah, Yasmin, pins, beleza, mas o que mais que a Disney faz? Outras questões que a Disney faz, deixa eu pegar umas aqui. Se você vai na Disney pela primeira vez, você pode ir no ponto de atendimento deles, de informações deles, e falar que você tá indo pela primeira vez, né, e tudo mais, e eles vão te dar um bottom, tipo esse aqui, ó. First visit, de primeira visita. Tem vários botões. First visit, tem de aniversariante, tem de recém-casados, tem de I'm celebrating, se você estiver comemorando, por exemplo, uma conquista, sei lá, qualquer coisa que você quiser celebrar, você pode celebrar. E aí você coloca isso na sua roupa, né, assim, ó, você fica andando com isso no parque. Aí, Yasmin, é ridículo, lá na Disney é ridículo você não ter esses botões, tá? E aí, o que acontece com esses botões? Todo mundo que trabalha na Disney, os personagens, todos eles sabem que se você tiver com um botão desse, eles vão te parabenizar. First visit, oh, welcome, seja bem-vindo, tá curtindo o parque? Eles vão utilizar isso pra você. E você faz também coleção de botões. Eu também tenho vários botões, ó. Vários aqui. Guardo todos que eu tenho, tá? Experiências que eles fazem de afirmação nas lojas. Na loja da Disney, nas atrações da Disney, que é os brinquedos, vamos colocar assim de maneira rude de falar, você sai de uma atração, tem o quê? Uma lojinha. E essa lojinha vende o quê? Vende Mickey? Vende Mickey. Mas é um Mickey, por exemplo, com a roupa de marinheiro da Pequena Sereia. E aí, se você é fã da Pequena Sereia, você vai e compra o Mickey com a roupa da Pequena Sereia. Ah, mas aí se for uma atração numa montanha-russa, tem o Mickey com a roupa do tema da montanha-russa. Tem um chaveiro da montanha-russa. Tem um bottom, um pin da montanha-russa. A todo momento você tem
lojas que vão fazer com que você queira levar essa experiência para casa. E esse é o objetivo da experiência de informação. Fazer com que o seu cliente, ele tenha memórias e ele, quando ele estiver, por exemplo, em casa, igual eu tenho, por exemplo, essas coisas aqui, eu me lembro dos momentos que eu tenho. Eu falei na Semana do Encantamento em Ação, falei na Semana do Encantamento em Ação da baita experiência que isso aqui, ó, Magic Band, faz com que a Disney faz. Isso aqui você usa lá para abrir a chave, isso é a chave do seu quarto, e você ainda pode trazer de volta, e a minha ainda tem o meu nome. Incrível, né? E experiência de gratidão. A Disney tem vários lugares instagramáveis que você tira fotos e você posta essas fotos. E você sabe que é da Disney. Não só os espaços onde os personagens estão, que é uma forma também de você criar experiências de gratidão, mas uma das experiências mais fenomenais, eu tô começando a dar uma corrida, gente, por conta do tempo, tá? Mas mais fenomenais é se você compra alguma coisa na Disney, você está hospedado no hotel da Disney, você pode pedir para entregar isso no seu quarto. Aí você não precisa ficar segurando a sacola. Olha só que coisa irada. Os caras vão no seu quarto, colocam as compras dentro do seu quarto ou na recepção e você não precisa ficar segurando sacola nenhuma durante o restante das suas compras ou durante o parque. Ou seja, mais do que eles deveriam fazer, eles precisam fazer isso. Cara, se você compra em qualquer outro lugar do mundo, você tem que ficar segurando a sacolinha. Mas na Disney não, velho. Os caras pensaram nisso, nesse ponto. Então existem várias maneiras que você tem de criar experiências. A Disney é um baita case disso. E eu separei até alguns livros que eu vou recomendar para você se você gosta de negócios, se você gosta de estudar a Disney. Ó, esse aqui, do Claudemir. Esse aqui foi um livro que eu comprei lá na Disney, Creating Magic. O Estilo Disney. Tem vários outros.